Olá, hoje nós vamos para o capítulo 23 do livro do profeta Isaías e nós terminamos então hoje com este capítulo 23, os oráculos contra os vizinhos de Judá e Israel. Você sabe que desde o capítulo 13 até este capítulo 23, nós tivemos vários oráculos do profeta contra os povos vizinhos. Passamos praticamente toda a vizinhança e Isaías profetizava sobre a derrocada, sobre a destruição, sobre a conquista dos povos vizinhos. Muito bem. Hoje nós temos o último oráculo que vai trazer sobre Tiro e Sidom, ou Sidônia. Tiro e Sidônia, dependendo da Bíblia. Às vezes a sua Bíblia está escrito Sidom, né? Aqui na Bíblia da Ave Maria que eu estou usando, fala Sidônia. Tiro e Sidom. Muito bem. Onde é que, para a gente se localizar, onde que fica Tiro e Sidom? Tiro e Sidom fica na região ali costeira do mar Mediterrâneo, chamado Fenícia. Toda aquela região chamada Fenícia. A Fenícia, essa região Fenícia, é o que é atualmente o Líbano. O Líbano. Então, essa região fenícia, Tiro e Sidom, olha que interessante, são considerados povos do mar, pessoas que dominavam a navegação e pessoas muito avançadas culturalmente falando, e também avançadas na tecnologia de navegação. Olha que coisa interessante. Tiro é uma das cidades mais antigas do mundo. Tiro é uma das cidades mais antigas do mundo. Meu filho, é maravilhosa. Uma cidade com cultura, com arte, com tecnologia, tudo isso. E Tiro no atual Líbano, ao lado tem Sidônia, né, nessa região fenícia. Região fenícia, ela tinha uma divisa com a Galileia, né? Dividia com a Síria, né? Até hoje o Líbano divide lá em cima com Israel, divide com a Síria. Lembra, só para lembrar assim, lembra aquela mulher que pede a Jesus para curar a filhinha dela e Jesus fala, não, eu não vou dar pão para os cachorrinhos? Essa mulher era uma mulher Tiro-fenícia, era uma mulher estrangeira, né? Lá de Tiro, da Fenícia, lá da região fenícia, tá bom? Mas isso é lá no Evangelho, só estou querendo localizar para você. Tá bom, então vamos lá. O oráculo é contra Tiro e Fenícia, que serão destruídas. Na verdade, essas duas grandes cidades, principalmente a cidade de Tiro, ela vai sim passar pelo cerco de Nabucodonosor, mas vai ser só destruída mesmo lá por Alexandre Magno, que vai dizer. Mas vou dizer uma coisa, essa cidade de Tiro é maravilhosa. Eram pessoas que dominavam tanto a navegação que eles navegavam até a Espanha, tinha na Espanha colônia, navegava até Cartago, tinha em Cartago colônia. Meu filho, pessoal muito avançado, mas muito avançado mesmo. Tá bom? Então vamos lá que hoje a gente tem esse oráculo contra Tiro e Sidônia. Dá um like no vídeo, dá aí like, se inscreva no canal, se inscreveu? Beleza! Se você não se inscreveu, se inscreva, viu? E acompanhe, vamos ler a Bíblia inteira? Como é que faz para a gente ler a Bíblia inteira? Se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos todos os capítulos de todos os livros desde Gênesis. Ah lá, tem as playlists, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e tal, tá lá, todos, e vai lá, pega playlist por playlist, vai lendo a Bíblia comigo. Meu filho, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então hoje o capítulo 23, que é o oráculo contra Tiro e Sidom. Oráculo contra Tiro. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque o vosso povo foi destruído. Foi no regresso de Chipre que eles receberam a nova.
Estão estupefatos os habitantes da costa. O mercador de Sidônia, o corredor do mar, cujos mensageiros navegam ao largo. O grão de Sior era sua colheita, e sua renda era tirada do comércio das nações. Envergonha-te, Sidônia, porque o mar, a fortaleza do mar, te diz: eu não concebi, nem dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando o Egito receber esta nova, tremerá ao ter conhecimento da sorte de Tiro. Passai a Tarsis, lastimai-vos, habitantes da costa. Acaso não é vossa cidade gloriosa, cuja origem remonta aos dias antigos e que dirigia seus passos para se estabelecer ao longe? Quem, pois, tomou essa decisão contra Tiro, essa cidade coroada, cujos mercadores eram soberanos e os traficantes fidalgos da terra? Foi o Senhor dos Exércitos quem decidiu para ferir o orgulho da nobreza e para aviltar os mais considerados da terra. Cultiva agora a terra, filha de Tarsis, teu porto já não existe. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Ele ordenou a destruição das fortalezas de Canaã e disse: cessa de rejubilar-te, Sidônia, filha desonrada. Levanta-te e vai estabelecer-te em Chipre. Mesmo lá não terás repouso. Reduziram-na a ruínas. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Naquele tempo, Tiro será esquecida durante 70 anos, no reinado de outro rei. Ao fim de 70 anos, se realizará para ela a canção da meretriz. Toma tua cítara, percorre a cidade, meretriz esquecida. Toca com perfeição, canta toda a voz, para que se lembre de ti. No fim de 70 anos, o Senhor visitará Tiro e ela recomeçará a enriquecer-se, mantendo o comércio com todos os reinos do mundo e em toda a superfície da terra. Porém, os lucros que lhe trouxer seu comércio serão consagrados ao Senhor, em vez de serem tesourados. Seu comércio aproveitará aqueles que habitam na presença do Senhor, a fim de que tenham com que se nutrir com abundância e de se vestir magnificamente. Vamos lá entender isso aqui. Vamos entender. Vamos ver no mapa onde que fica Tiro e Sidom? Vamos lá. Olha aí. Nós temos aí, tá vendo esse mapa aí? Nós temos várias cidades vizinhas aí que foram já temas dos oráculos de Isaías e já passamos oráculos contra todas essas cidades aí. O oráculo de hoje, capítulo 23, é contra Tiro e Sidônia. Tiro e Sidônia são duas grandes cidades que ficam na costa do mar Mediterrâneo, nessa região chamada Fenícia. Eram povos avançadíssimos, tecnologicamente falando e culturalmente falando, ali naquela região. Povos do comércio. Então, você está vendo ali, ó, povos do comércio. Tiro e Sidônia são essas duas grandes cidades. Volto a lembrar você, Tiro é uma das cidades mais antigas do mundo. Tinha um templo maravilhoso que já havia sido construído há mais de 2.300 anos. E Tiro e Sidônia, elas ficam nessa região fenícia, que divide com a Galiléia embaixo, que divide com a Síria do lado, e que você está vendo ali, divide praticamente ali com Israel, né, e a Síria. Gente, muito bem, por que Isaías faz essa profecia contra Tiro e Sidônia? Temos que entender o seguinte: Tiro e Sidônia eram as duas cidades que viviam do comércio marítimo. Cidades tão avançadas que eles tinham as famosas naus de Tarsis, navios de Tarsis. Navios de Tarsis, sim. Os navios da cidade de Tiro e Sidônia, os navios fenícios, eram tão bons, tão grandes, tão fortes, que eram capazes de singrar pelo mar afora, atravessando oceanos. Meu filho, o povo geralmente que tinha os seus barquinhos ficava só nos laguinhos, ficava só indo um pouquinho longe da costa,
mais os habitantes fenícios, os habitantes de Tiro e Sidônia, os navios eram tão poderosos que eles cruzavam mares. Tanto é que o pessoal de Tiro, eles chegaram a ter colônia lá na Espanha, perto de Sevilha, no lugar que era denominado Tartaressos. Tanto é que daí vem a expressão navios de Tarsis. Eram navios que faziam comércio com a Espanha. Você está entendendo o que é isso? Eles tinham colônias na Espanha e tinham colônias em Cartago, olha, no norte da África. Então você vê aí, então eram povos desenvolvidos, eram povos tecnologicamente muito avançados, eram povos culturalmente muito avançados também. Só que isso deixava Isaías e principalmente os israelitas muito fulos da vida. Por quê? Porque eles consideravam, os israelitas consideravam o comércio como uma atividade pagã, idólatra, atividade comercial. O comércio com outros povos era considerado pelos israelitas como uma atividade idólatra. Por quê? O comerciante o comerciante que acabava tendo relações com outros povos, eles tinham que ter contato com outras religiões, ele tinha que ter contato com outra língua, ele tinha que ter contato com outra fé, ele tinha que ter contato com outra cultura. E os israelitas ficavam de cabelo em pé, pelo amor de Deus, não pode. Você não pode ter contato com uma pessoa que é pagã, você não pode ter contato com uma pessoa que é idólatra, você não pode se contaminar com ideias de outros povos. Então eles consideravam a atividade comercial e principalmente o comércio com outros povos como algo horrível, como algo idólatra, como uma abominação, Então, eles não gostavam muito dos tiro-fenícios, ou seja, não gostavam muito dos fenícios, porque tinham essa atividade comercial. Mas tem mais uma coisa também que você tem que saber. Eles consideravam a cidade de Tiro muito orgulhosa, porque tinha que ser mesmo, meu filho. A cidade de Tiro, avançada tecnologicamente, com navios que atravessavam o mar, cidade rica, cidade poderosa, com um templo maravilhoso, um templo que é a coisa mais linda do mundo, muito do mundo. E aí, o que fazia? O povo de Tiro era nariz empinado, era mesmo, orgulhoso. Cidade boa, bonita, na costa do mar Mediterrâneo, uma beleza de clima, tudo uma beleza. Ah, meu filho, era um povo metido mesmo. E aí Isaías fala, esse povo vai ser destruído por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho. Então, o oráculo de Isaías contra Tiro e Sidom, ele vai de chofre nessa questão do orgulho, da vaidade da cidade de Tiro. Esse oráculo de hoje, ele fala dessa destruição de Tiro e Sidônia, que vai acontecer somente, na verdade, Tiro e Sidônia só vai ser destruído muito tempo depois, no ano 332, pelo grande Alexandre Magno. Quando Alexandre Magno, ele, depois que ele assume o império ali, aquele grande império, que ele assume o império dos persas, que ele consegue dominar os persas e acaba com a dinastia Aquemênida. Então o Alexandre Magno, ele vai destruir realmente Tiro e Sidônia, vai destruir. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa, antes de Alexandre Magno, já houve um cerco de Nabucodonosor, um cerco a Tiro. Isso aconteceu em 572. Bem antes de Alexandre Magno destruir Tiro e Sidônia,
Nabucodonosor já tinha feito um cerco ali, né? Ali. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo essa época aí do ano 700 e pouco. Na luta entre o Egito e a Síria, Tiro, né, ali na Fenícia, eles ficaram do lado do Egito, no ano 701. Lembra? No ano 701. No ano 701, que foi o cerco contra Jerusalém, que o imperador assírio veio contra Jerusalém e dominou as cidades ali da Judéia. Naquele tempo, Tiro ficou do lado do Egito. Então, ficou do lado errado. Né? Você lembra que teve a guerra entre Egito e a Síria, né? E a cidade de Tiro acabou ficando do lado do Egito. Tá. Muito bem, então vamos lá. Nesse período, deixa eu te contar uma coisa. Nesse período de atividade do profeta Isaías, nós estamos aí no ano 700 e pouco, nós temos o quê? Temos o cerco que vai acontecer em Jerusalém, e nós temos também, nesse momento, a Assíria, ela infligindo sobre Tiro coisas horríveis. Porque, como eu te disse, Tiro havia ficado do lado do Egito. E aí, o que dá a impressão? Dá a impressão que o profeta Isaías, parece se alegrar com as dificuldades de Tiro, né? Por causa de quê? Porque o profeta Isaías acha a cidade de Tiro muito orgulhosa, muito soberba. Além de ter também essa coisa negativa do comércio com outros povos. Mas o oráculo acontece nesse contexto. Tiro está sofrendo nesse momento, ainda não foi destruída. Tiro está sofrendo, porque Tiro, nessa guerra entre a Síria e Egito, Tiro acaba ficando do lado do Egito, tá bom? Então Tiro está sofrendo, assim como a Judéia está sofrendo, assim como Israel está sofrendo, né? Porque a Síria vem dominando as cidades. Isaías dá a impressão que gosta de ver Tiro sofrendo, e neste contexto, Isaías profetiza com o oráculo que Tiro será destruída também. Então vamos lá ver alguns versículos aqui, para a gente entender. Versículo 1, oráculo contra Tiro. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Foi no regresso de Chipre que eles receberam a nova. Muito bem. O oráculo fala, oráculo contra Tiro. Mas, na verdade, esse oráculo, ele fala contra Sidom também. Embora o título seja contra Tiro, é contra Tiro e Sidom, tá bom? Navios de Tarsis. O que são os navios de Tarsis? Navios de Tarsis eram os navios fenícios, ali da região de Tiro, que atravessavam o mar. Eram navios bastante grandes, muito grandes, que tinha condições de atravessar o mar. Chamado Tarsis por causa dos tartaressos, que era uma colônia na Espanha, uma colônia feita pelo pessoal de Tiro. Tiro tinha várias colônias, né? Várias colônias ali no norte da África, tinha colônia na Espanha, então eram povos de comércio, né? Então, chamado navios de Tarsis. Volta e meia, a Bíblia usa essa expressão naus de Tarsis. São navios grandes, Bom, muito bem. Versículo 4, olha que interessante isso. No oráculo, Isaías diz assim, envergonha-te, Sidônia, porque o mar, a fortaleza do mar te diz, eu não concebi nem dei à luz, não criei rapaz nem eduquei moças. Deixa eu te explicar uma coisa, por que Isaías fala isso? Na mitologia fenícia, Sidônia era uma cidade que tinha sido parida pelo mar. É como se o mar aqui, na mitologia fenícia, é uma entidade
feminina. O mar é uma entidade feminina, isso na mitologia fenícia. E o mar, né, na mitologia fenícia, Sidônia era uma cidade que o mar tinha dado à luz. Então o mar deu à luz a cidade de Sidônia. E aí Isaías fala: envergonha-te, Sidônia, porque o mar, a fortaleza do mar, te diz: eu não concebi nem dei à luz. Ou seja, Isaías usa um conhecimento da mitologia fenícia para dizer: Sidônia, você não significa nada, né? Versículo 7, isso mesmo, 7. Acaso não é a vossa cidade gloriosa, cuja origem remonta aos dias antigos e que dirigia seus passos para se estabelecer ao longe? Está falando de quem? De Tiro, né? Acaso não é a cidade gloriosa? Sim, Tiro é a cidade gloriosa. Origem remonta aos dias antigos, porque Tiro é muito antigo. Tiro é uma das cidades mais antigas do mundo, lembra disso? Uma das cidades mais... Olha que coisa linda, né? No Líbano isso. Uma das cidades mais antigas do mundo. 4.000 anos. 4.000 anos, né? Tem uma história gloriosa, um templo maravilhoso. Quando o templo de Jerusalém foi feito, presta atenção, quando o templo de Jerusalém foi feito, o templo deles, de Tiro, já tinha 2.300 anos. Então, cá entre nós, os israelitas tinham um pouquinho de inveja de Tiro. Tinha, sim. Um pouquinho de inveja, né? Cidade bastante avançada, né? A cidade bastante metropolita, cidade costeira, mar, né? Aquela coisa toda, comércio. Então, aí os israelitas falam: eles são soberbos, são orgulhosos, eles fazem comércio, né? Então, e eles não gostavam muito de Tiro, né? Não é Tiro, não. Esses povos do mar, né? Esses povos do mar, eles já haviam feito colônia, gente, como eu disse, em Tarsis, em Cartago, né? Tudo isso. Agora, e tinha esse lado que os israelitas não gostavam, o comércio, porque o comércio era considerado uma atividade pagã e idólatra. Versículo 8, vem aqui comigo. Quem, pois, tomou essa decisão contra Tiro, essa cidade coroada, cujos mercadores eram soberanos e os traficantes fidalgos da terra? 8, aquilo que eu estava te falando. 8, cidade coroada. Por que cidade coroada? Cidade coroada significa que cada colônia que eles iam fazendo, né, que o Tiro tinha, eles colocavam um príncipe coroado. Então, cidade coroada é uma cidade que tem vários príncipes com coroas ali, né? Muito bem, 9, aqui ó, foi o Senhor dos exércitos, né, Deus, quem o decidiu, para ferir o orgulho da nobreza e para aviltar os mais considerados da terra. Aqui ó, então Isaías fala: foi Deus que quis ferir Tiro e Sidônia, por causa do orgulho, mas por causa também do caráter pagão e idólatra da atividade comercial. Como eu expliquei para você, a atividade comercial forçava você a ter contato com outras culturas, outra fé, outra religião, outros povos, e isso era considerado pelos israelitas como se fosse uma atividade abominável. Bom, versículo 15, nós já estamos terminando aqui, ó. 15, naquele tempo Tiro será esquecida durante 70 anos. No reinado de outro rei, ao fim de 70 anos, se realizará para ela a canção da meretriz. 70 anos aqui, o Isaías usa várias vezes a questão de 70 anos. Reinado de 70 anos. O reinado de um único rei em 70 anos seria o tempo ideal de um reinado. Mas isso era impossível, né? O tempo ideal, né? Mas não é o real. Não é real. Quanto seria o ideal de um rei reinar? 70 anos. Mas era muito pouco provável que um rei reinasse 70 anos. Por que 70 anos? Tem aquela história do 7. 7 vezes 10 é igual a 70. Esse 70 evoca o tempo que Deus precisa para terminar a sua obra, né? Então, Deus precisa de 70 anos para terminar a sua obra, tá bom? E aí tem uma coisa interessante, olha aqui, ó. A fim de 70 anos se realizará para ela a canção da meretriz. Canção da meretriz. Quem que é a meretriz aqui, gente? Que canção da meretriz é essa? Qual que é a canção da meretriz?
É atividade comercial. Isaías bate de novo nessa questão da atividade comercial. Por que Tiro é tão rica e poderosa? Por causa da atividade comercial. Atividade comercial é considerada para os israelitas e para o profeta a canção da meretriz. Por quê? Porque é uma atividade idólatra, pagã, que ele condena. Então ele considera Tiro como uma meretriz, né? Uma meretriz que faz uma coisa muito feia para sobreviver, tá bom? E versículo 16, mais uma questão da meretriz, da prostituta. Toma tua cítara, percorre a cidade, meretriz esquecida, toca com perfeição, canta toda a voz para que se lembre de ti. Como Isaías prevê e proclama a destruição de Tiro, ele diz que Tiro, quando for destruída, terá que cantar como uma meretriz, como uma prostituta esquecida. Por quê, gente? Quando uma prostituta é esquecida, quando ninguém quer mais a prostituta, porque ela já foi destruída, já está velha e tal, só resta uma coisa à prostituta: ficar cantando na rua para ganhar um troco. Porque a atividade da meretriz não mais dá dinheiro. Então, ele chama Tiro de meretriz esquecida. Meretriz esquecida. Chegará um dia que Tiro será destruída e ela não passará de uma meretriz esquecida, que vai ter que ficar cantando na rua para ganhar um dinheirinho. Porque uma meretriz esquecida não dá para fazer nada a não ser cantar. E terminamos aqui no versículo 18. Porém, olha que interessante. Porém, quando Tiro voltar a ser uma cidade, depois da destruição, porém os lucros que lhe trouxer seu comércio serão consagrados ao Senhor, em vez de serem tesourados. Seu comércio aproveitará aqueles que habitam na presença do Senhor, a fim de que tenham que se nutrir com abundância e se vestir magnificamente. Muito bem. O que Isaías fala? Depois de Tiro ser destruída, Tiro voltará a ver os seus dias de glória. E o pecado da atividade comercial vai até ser tolerado, se o dinheiro dessa atividade comercial for consagrado ao Senhor. Aí vem aquela coisa um pouco dúbia. Não, você tolera o pecado se o fruto desse pecado for consagrado ao Senhor. É uma coisa questionável do ponto de vista moral. Mas o profeta fala, poderia até ser aceito essa atividade pagã e idólatra se o fruto desse comércio fosse consagrado ao Senhor. Né? Fosse consagrado ao Senhor. Ou seja, que o dinheiro não fosse para a honra, para a pompa, para a glória da cidade, mas fosse consagrado ao Senhor. E assim são proclamados, desde o capítulo 13 até o 23, todos os oráculos contra as cidades vizinhas. A destruição que vai acontecer, e sempre lembrando aquilo que o profeta bate na tecla. O Senhor mostra para todos que não adianta orgulho, vaidade, soberba, nada disso. O que importa é que a gente obedeça ao Senhor e que ouça o Senhor. Et crutem Domine, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radix David. Aleluia!